questão de concurso envolvendo função exponencial do ano de 2021 da Banca Prefeitura de Bauru. Acompanha aqui comigo, olha. Quais são os valores representados por y que fazem a função abaixo decrescente? Aí aqui nós temos a função f de x igual a 6y menos 2, tudo isso elevado a x. Como a variável incógnita x aqui está no expoente, isso faz dela uma função exponencial. Aqui no canal tem uma playlist só sobre função exponencial, recomendo fortemente que você veja, mas aqui durante a resolução do exercício eu vou dar um rápido resumo do conhecimento sobre função exponencial que é necessário saber para resolver esse tipo de função. Uma função exponencial ela tem esse formato aqui, olha, y é igual a elevado a x, em que esse a, que é a base, deve ser um valor maior do que zero e diferente de 1. Então, a deve ser maior do que zero e a deve ser diferente de 1. Essas são as características de uma função exponencial. A incógnita, a variável está aqui no expoente. E existem funções exponenciais crescentes e decrescentes. O gráfico de uma função exponencial crescente é assim, ele vem subindo, mas tem mais ou menos esse formato. E decrescente, vem descendo, tem mais ou menos esse formato. E a questão quer o valor de y de modo que essa função exponencial aqui seja decrescente, ou seja, tem o gráfico assim, olha, para baixo. Agora eu vou mostrar para vocês quais são as características de uma função exponencial que fazem dela crescente ou decrescente. Se o a for um valor maior do que 1, a função ela é crescente. Então, quando o a, que é a base, for maior do que 1, a função é crescente. Lembrando que ela não pode ser igual a 1. E se o a for um valor menor do que 1 e maior do que zero, por que maior do que zero? Obrigatoriamente, para ser função exponencial, o a já tem que ser maior do que zero. A base tem que ser maior do que zero. Então, se o a assumir um valor qualquer entre 0 e 1, ela é uma função exponencial decrescente. Então, se o a de uma função exponencial for 2, 3, 4, ela vai ser crescente. Se for 0,1, 0,2, 0,3, assim por diante, ela vai ser decrescente. E aqui, nessa função aqui, quem é o a? O a é todo o valor que está dentro do parêntese, é a base. Então, esse valor aqui todo que está dentro do parêntese, ele deve ser um valor entre 0 e 1. E para que esse valor seja um valor entre 0 e 1, nós podemos fazer uma inequação. Deixa eu apagar aqui para fazer a inequação para vocês. No caso de uma função exponencial decrescente, como eu falei antes, o a deve ser maior do que 0 e menor do que 1. Nós sabemos que o a é tudo isso aqui que está dentro do parênteses. Então, 6y menos 2 deve ser menor do que 1 e maior do que 0. Então, esse 2 que está aqui com o sinal negativo, ele vai passar para o outro lado trocando sinal e vai passar para cá também trocando sinal. Então, vai ficar 2 é menor do que 6y, que é menor do que 2 passou para cá trocando sinal, com mais 1 fica 3 aqui. Agora, esse 6 que está multiplicando y, ele vai passar para cá dividindo e vai passar para cá dividindo também. Então, nós vamos ter 2 sobre 6 é menor do que y, que é menor do que 3 sobre 6. Continuar aqui, olha. Bom, aqui nesse caso, 2 sobre 6, nós podemos simplificar. Dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar 1/3. 1/3, que é menor do que y, que é menor do que 3 sobre 6, a gente pode simplificar também. Dividir em cima e embaixo por 3 vai ficar 1/2, olha. Então, y deve ser um valor entre 1/3 e 1/2. Resposta letra D. E se você está vendo esse vídeo até aqui é porque eu te ajudei de alguma forma. E a forma que você tem de retribuir o meu trabalho é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente!